A maioria das pessoas que buscam adrenalina está atrás daquela sensação única de superação. Mas às vezes, a ousadia cobra um preço alto demais. Essa é a história de 5 aventuras extremas que não terminaram em glória, mas em tragédia. Saltos que deveriam simbolizar liberdade e coragem acabaram se transformando em alertas sombrios de que nem sempre desafiar o perigo tem um final feliz. Era 14 de agosto de 2013. O ar frio cortava o silêncio das montanhas suíças, enquanto a neblina se agarrava aos picos como dedos fantasmagóricos. Do outro lado da fronteira, em Chamonix, na França, a atmosfera era bem diferente. Vibração, expectativa e pura energia. Não era um dia comum. Era o início do Hella 74, evento que reunia 20 dos melhores pilotos de wingsuit do mundo. Entre eles estava Mark Sutton, com 42 anos, já um ícone da modalidade. O nome de Sutton tinha entrado para a história no ano anterior, quando bilhões de pessoas assistiram à sua entrada triunfal na cerimônia das Olimpíadas de Londres. Vestido de James Bond e saltando ao lado de Gary Connery, que encarnava a Rainha Elizabeth. Aquela cena, marcada pelo voo sobre a cidade com paraquedas estampados com a bandeira britânica, tinha hipnotizado o planeta. Sutton era experiente, confiante, dono de uma calma de quem já tinha enfrentado o vazio incontáveis vezes. Mas, mesmo para veteranos, cada salto carrega riscos invisíveis. Poucos dias antes, ele havia escrito no Facebook sobre como estava aproveitando o clima em Chamonix. Comentou os voos bem-sucedidos, descreveu paisagens deslumbrantes do Mont Blanc e falou sobre como tudo parecia perfeito. Ninguém poderia imaginar que essas seriam algumas de suas últimas palavras públicas. Na manhã daquele dia, a mais de 10.000 pés de altitude na região do Grand Outans, Sutton e seu amigo Tony Urugalo se preparavam para um salto rápido, de pouco mais de 1 minuto. Os dois revisaram os equipamentos com a precisão de quem já havia feito isso centenas de vezes. As asas estavam em ordem. Sutton sorriu para a câmera e levantou o polegar em sinal de confiança. Às 11 horas em ponto, ele se lançou no vazio, seguido de perto por Tony. Nos primeiros segundos, tudo correu de forma impecável. O wingsuit abriu como planejado e Sutton mergulhou pelos céus, chegando a 155 milhas por hora, deslizando sobre o vale que se estendia como um quadro vivo. Mas bastaram 20 segundos para tudo mudar. Sutton se aproximou demais de uma crista da montanha. Naquela velocidade absurda, não houve tempo de corrigir. O impacto foi instantâneo. Tony, ainda no ar, só conseguiu assistir ao amigo desaparecer de vista. Os equipamentos de filmagem registraram o voo, mas, por sorte, não o momento da colisão. Quando os resgatistas chegaram minutos depois, a cena era tão grave que só testes de DNA confirmariam a identidade do corpo. A notícia se espalhou rapidamente, abalando a comunidade de esportes radicais. Danny Boyle, diretor da cerimônia olímpica, falou dele como um homem gentil e corajoso. Victoria, sua namorada, ficou com a memória da noite em que o chamou orgulhosamente de seu James Bond particular. Mark Sutton morreu fazendo aquilo que mais amava, tentando alcançar a perfeição entre o céu e a terra. Sua história ficou como inspiração e também como lembrete de que a linha entre triunfo e tragédia, nesse universo, pode ser de segundos ou de centímetros. Avançamos para 20 de janeiro de 2016. O Mar do Pacífico arrebentava contra a costa rochosa da Califórnia quando o sol começou a iluminar a famosa Bixby Bridge, em Big Sur. Para turistas, era um cartão postal. Para base jumpers, um convite ao desafio. Ali estava Mary Catherine Katie Connell, enfermeira de 30 anos e aventureira de coração. Ela já tinha mais de 300 saltos no currículo e era querida por todos. Ao seu lado, Rami Kääriäinen, instrutor finlandês lendário com mais de 2.500 saltos na carreira. Kate ligou a GoPro, ajeitou o equipamento e às 11 em ponto saltou da ponte.
Sua queda foi um espetáculo de graça e precisão. Mas quando chegou à área de pouso, 3 ondas gigantes apareceram de surpresa. A primeira a atingiu em cheio, a segunda a derrubou e a terceira a engoliu completamente. Do alto, Remy não pensou 2 vezes. Tirou o capacete, se livrou do paraquedas e se lançou no mar para tentar salvá-la. Foi sua última decisão. Dias depois, encontraram o capacete e o equipamento de Remy na praia. As imagens revelaram toda a sequência: o voo de Kate, as ondas e o ato heróico dele. Ela deixou para trás uma família amorosa, uma fé sólida e amigos que jamais esqueceriam sua luz. Ele deixou um legado de dedicação e altruísmo. A tragédia em Big Sur se tornou símbolo do perigo imprevisível da natureza e da coragem que nasce dos laços entre os que vivem no limite. Em agosto de 2015, o sol se punha sobre Cantábria, na Espanha, iluminando a imponente ponte de Cabezón de la Sal, com mais de 130 metros de altura. Entre os jovens que se reuniram para saltar naquele dia estava Vera Moll, holandesa de apenas 17 anos. Seu sorriso mostrava excitação e nervosismo, mas nada indicava o que estava prestes a acontecer. A empresa responsável pela atividade, chamada Aqua 21 Aventura, realizava saltos no local sem autorização oficial. Vera seria a última entre 13 participantes. Já com o equipamento preso aos tornozelos, ela se posicionou na beira, esperando a ordem do instrutor. Ele queria avisar que ainda não era hora de saltar, mas sua pronúncia confusa transformou o no jump em algo que soou como now jump. Vera ouviu aquilo como um sinal verde e se lançou. O elástico que ainda não estava preso à estrutura caiu junto com ela. Não houve reação. Não houve segunda chance. O erro foi fatal. Depois descobriu-se que a comunicação falha, a falta de checagem de documentos, já que Vera era menor de idade, e a ausência de autorização oficial formaram um combo de negligência. O caso virou processo judicial e expôs a fragilidade de alguns operadores de turismo de aventura. O salto de Vera virou alerta mundial. Em esportes extremos, clareza e responsabilidade são tão importantes quanto o equipamento. Chegamos a 3 de novembro de 2024. No Rio de Janeiro, o sol iluminava as falésias da Pedra Bonita. Lá estava José de Alencar Lima Júnior, de 49 anos, ex-paraquedista militar e piloto experiente. Ele preparava seu Speedwing para mais um voo, mas decidiu decolar de um ponto proibido, ignorando a rampa oficial. Os amigos observaram preocupados. Uma mulher chegou a dizer em voz alta: "Gente, eu estou preocupada." E com razão. No momento da corrida, o equipamento abriu errado e Lima perdeu o equilíbrio. O salto virou queda. Em poucos segundos, ele despencou mais de 250 metros até as rochas. Não houve como sobreviver. A associação local lamentou, mas foi firme. Ele tinha desrespeitado protocolos básicos de segurança. Mesmo com 20 anos de experiência, bastou uma escolha equivocada para que tudo terminasse. Poucos dias antes, Lima falava sobre novos projetos e até planos para viajar a Dubai. Sua vida, marcada por paixão pelo céu, acabou abruptamente naquela manhã carioca. A tragédia mostrou que, por mais experiente que se seja, ignorar regras pode custar tudo. Por fim, 28 de outubro de 2024, em Boituva, interior de São Paulo, cidade famosa por abrigar paraquedistas de todo o mundo. Era um dia perfeito para voar. Entre os que se preparavam para saltar estava Carolina Munhoz Kennedy, chilena de 40 anos, psicoterapeuta, que vivia no Brasil havia 5 anos e era afiliada à Confederação de Paraquedismo desde 2013. Ela já havia feito alguns saltos naquela manhã. No último, porém, algo terrível aconteceu. O paraquedas principal não abriu direito. Carolina tentou a manobra de emergência, acionou o reserva, mas, para espanto de todos, ele também falhou. Do solo, os colegas assistiram impotentes à queda em espiral. Carolina bateu em uma rua da cidade e ainda chegou a ser socorrida com vida.
mas não resistiu. Amigos próximos revelaram que ela pensava em diminuir a frequência dos saltos depois de perder pessoas queridas no esporte. Sonhava em investir mais no mergulho livre. A investigação apreendeu o equipamento para entender a falha dupla, algo raríssimo, que não acontecia na região havia 10 anos. O céu continuou azul em Boituva, indiferente à tragédia. Carolina, assim como tantos outros antes dela, mostrou que até a experiência, o preparo e as condições perfeitas não são suficientes quando o destino se mistura a falhas técnicas. Essas histórias são mais do que acidentes. São lembretes de que viver no limite traz uma beleza única, mas também riscos que não perdoam erros. E se você achou esses casos arrepiantes, se prepare. No próximo vídeo vamos falar sobre 5 youtubers que perderam a vida enquanto filmavam, registrando seus últimos momentos diante da câmera.